Gente, a paz do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu quero aqui louvar a Deus por esta igreja, por cada um de vocês que aqui estão, para juntamente conosco aprender um pouco acerca da arte da evangelização. É uma das prioridades da igreja. É uma não, vamos ser bem mais taxativo. É a prioridade da igreja. A igreja só é igreja. Eu vi que vocês estão com caderno. Eu amo igreja que a gente chega com caneta e papel na mão. Cadê o Marcelo? Marcelo, a Jaqueline, né? Não, Jéssica está ali, né? São alunos. E eu sempre começo a aula como? Caneta e papel na mão. E anotar tudo. Porque existe uma frase, eu não sei quem foi que falou, mas diz assim: eu tenho mais confiança em um lápis pequeno do que uma mente muito grande. Porque com um lápis pequeno eu consigo anotar. A mente, o que eu anotei, se eu guardar, está guardado ali, eu nunca mais vou esquecer. Que por mais que eu venha esquecer da memória, eu sei aonde está. Então, quando você, uma dica, toda vez, tem gente que tem medo de rabiscar a Bíblia, acha que é pecado. Tem gente que tem medo de rabiscar livro. Gente, anote, tem essa parte lateral branca aí, é para isso mesmo. É para você fazer as suas anotações. Tá? Então anote tudo que a gente for falando aqui. Então você anota essa frase que vai marcar e vai ser o seu coração, e a partir de hoje vai ser o lema da sua vida. Igreja só é igreja se ela evangelizar. Igreja só é igreja se ela praticar a arte da evangelização. Porque não existe algo maior. A missão máxima da igreja é levar a Cristo aos perdidos que aí estão. A igreja não foi feita para ficar em quatro paredes. Aqui é um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para nos enchermos da sua presença, para receber orientações e ensinamentos, para receber capacitação, cura da nossa alma, para que depois nós possamos sair e colocar na prática tudo que aprendemos aqui lá fora. Porque só entregamos alguma coisa se realmente temos. Então, se somos realmente salvos, nós vamos querer que as outras pessoas sejam salvas também. Você entendeu? E eu vou repetir isso aqui. Se nós somos realmente salvos, nós queremos que outras pessoas sejam salvas também. Porque só entregamos, bispo, aquilo que temos. Se temos salvação, vamos passar a salvação para as outras pessoas. Tá? E uma das coisas muito interessantes da Bíblia Sagrada é que em Lucas, vamos pegar em Atos dos Apóstolos, que é melhor. Atos dos Apóstolos, versículo de número 8, que é um texto que nós já conhecemos bastante, mas dá foco em outra coisa, e nós vamos dar foco na parte do evangelismo. Contudo, Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8: contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, olha o texto em que Deus está falando aqui, ó. Contudo recebereis poder, para dançar na igreja.
A necessidade do poder na igreja não é apenas para a manifestação da glória dele na igreja. A necessidade do revestimento de poder é para quê? Para que depois que você esteja cheio do poder, saia lá fora e seja minha testemunha. Então por que Deus enche pessoas? Para que eu saia lá fora. Por que Deus capacita e dá poder à igreja? Para eu sair lá fora para pregar. Então o poder não é para ser, vamos dizer assim, manifestado só apenas aqui. Esse é o grande problema da igreja pentecostal hoje do Brasil. Pela bondade de Deus eu tenho andado para vários lugares, mas o grande problema da igreja pentecostal no Brasil é essa, que eles só querem movimento do poder aqui. E o movimento do poder não é aqui, o movimento do poder é lá. Então a base para eu ser cheio, e o porquê que eu sou cheio, é para que eu seja testemunha lá fora. E foi a última orientação de Jesus. Então qual que é a importância do evangelismo? A importância do evangelismo o evangelismo é tão importante porque foi a última ordem de Jesus. A última ordem de Jesus é: seja cheio para ser testemunha lá fora. Mas não é para ser testemunha somente um estágio. Você é testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Então Jesus ele está dizendo assim: para você atingir os confins da terra, primeiro atinja Jerusalém. Nunca nós iremos conseguir atingir, vamos dizer aqui, uma visão micro, Jacareí, se nós não atingirmos a nossa rua onde moramos, o prédio onde moramos, o ambiente onde nós estamos no cotidiano da vida. Então não adianta a gente querer abraçar Jacareí sem antes abraçar o ambiente onde nós estamos no nosso cotidiano e na nossa rotina. Quando eu vou começar a abraçar Jacareí? Quando eu abraçar primeiro o local aonde eu estou, o ambiente onde eu estou. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então nós vamos olhar para cá. E como o bispo falou, pela bondade de Deus, eu sempre trabalhei em ruas, irmãos. Eu sou da Assembleia de Deus de Madureira, sou líder geral de jovens dentro dessa cidade durante 5 anos. E sempre trabalhamos em rua. Nós temos um culto na praça todo último sábado do mês de manhã. As regionais nossas de jovens, que nós somos em 6 regionais. Os nossos jovens das regionais, junto com a liderança, não põe nem jovem. Se o jovem quiser, vai. Eu pego os líderes e falo: você é obrigado a ir. Ah, mas os jovens, não, se os jovens não for, você tem que ir. Todos os domingos tem regional nossa fazendo evangelismo em algum bairro. Domingo passado foi aqui no Rio Comprido. E assim a gente vai mapeando a cidade e vamos trabalhando dentro das regionais. Porque se eu não conseguir colocar no coração deles o evangelismo, a igreja não cresce. A igreja não cresce. Eu pastoreei a cidade de Santa Branca durante 2 anos. E durante 2 anos eu vivi mais dentro da cidade de Santa Branca. Tinha dia que eu chegava lá 5 da tarde e ia sair 2 horas da manhã, visitando casa, visitando rua, batendo em porta, visitando boteco. Que é isso, pastor? O senhor entrava dentro do boteco? Eu entrava dentro do boteco e pregava o evangelho. Porque evangelismo é isso. Você não pode ter medo das pessoas olhar para você e dizer assim: ah, mas está lá no bar. Você não pode ter medo. Porque se tivesse medo, você vai entender que Jesus não teve medo do que os outros vão pensar. Aí eu tenho que fugir da aparência do mal. Sim, claro. Mas se Deus te enviou e te levantou e te comissionou para ser um evangelista, você não precisa ter medo. Fique em paz. Deus vai cuidar da tua moral. Deus vai cuidar da tua moral, tá? Então, o que eu vou passar aqui hoje não é algo que eu aprendi em escola, tá bom?
Pela bondade de Deus, eu sou professor de teologia num seminário teológico há mais de 10 anos. Mas isso que eu vou passar para vocês não é dentro de escola. Como o bispo falou, é dentro da vida. Aprender a trabalhar na prática, nas madrugadas, nos corredores das escolas, nos corredores de fábrica, no tete a tete, tá? Só que algumas coisas eu preciso que você esteja bem claro aqui hoje. Primeiro, anota aí, o que realmente é evangelismo, gente? Anota isso aí, põe aí, o que realmente é evangelismo? Para eu falar o que é evangelismo, eu vou mostrar para você o que não é evangelismo, tá bom? Evangelismo não é entregar panfleto. Isso é panfletagem. Pegar um panfleto, pastor, mas isso é bom. Não estou dizendo que não seja bom, presta atenção. Mas eu estou falando que isso não é evangelismo. Você vai entender o que é evangelismo. Evangelismo não é você pegar um panfleto e falar, toma uma palavra. Isso é panfletagem, irmão. Se eu quiser entregar isso aqui, eu não preciso nem levantar a igreja para isso, não. Eu contrato uma empresa de panfletagem e ponho os meninos na rua dela da empresa lá e falo para ele parar no semáforo e entregar em cada carro. Sim ou não? Bater de porta em porta, bater não, coloca na caixa de correio. Põe no... Acabou. Isso não é evangelismo, irmão. Isso é panfletagem. Evangelismo não é convidar para ir na igreja. Evangelismo não é convidar para ir na igreja a primeira instância. Tá? Evangelismo não é convidar para ir na igreja. Que as pessoas falam assim, estou evangelizando, convidei uma pessoa para vir aqui. Isso não é evangelismo. Só ia chamar alguém para estar numa comunidade. Mas isso pode ter efeito? Pode. Pode. Não estou dizendo que não possa. Nós temos vários testemunhos de pessoas que foram convidadas a entrar dentro da igreja. E aqui vocês podem conhecer, ou quem sabe um de vocês mesmo. Tá? Mas presta atenção, Jesus nunca convidou ninguém para ir no templo. Jesus nunca entregou, bispo, nada na mão de ninguém. E foi um dos maiores evangelistas da face da terra. Então vamos lá, Jesus. Mas Jesus é Jesus. Então vamos lá, Paulo nunca entregou nada para ninguém. Você viu dentro da Bíblia Paulo entregando ou levando alguém para a igreja, bispo? Não. O que é evangelismo então? Se evangelismo até então, eu preciso quebrar esse paradigma, que tem muita gente que diz assim, evangelismo, porque eu estou evangelizando. Aí você pergunta para ele, está evangelizando como? Eu chamei a pessoa para ir na igreja. Isso é evangelismo? Não. Eu entreguei um convite da igreja. Não. Eu mandei um post da igreja no WhatsApp, no Instagram. Isso é marketing digital. Isso é marketing digital. E se eu quiser fazer um marketing digital, cada um de nós entregamos para 10 ou 50 pessoas, certo? Eu pago R$30 por dia no tráfego pago. Eu entendo disso porque eu trabalho com isso, irmão. R$30 por dia, sabe quantas pessoas eu atinjo, bispo? Não, muito dependendo da situação ainda, eu consigo atingir até 9.000 pessoas. E outra, eu consigo direcionar para que tipo de pessoa eu vou. Sabia disso? Eu quero só pegar mulheres, ou homens, ou meninos, ou adolescentes, ou jovens. Eu direciono qual região que eu quero. Se eu quero só Jacareí, na região de Jacareí, qual bairro eu vou pegar. Então, irmão, eu não preciso de fazer marketing digital. Você está entendendo? Então vamos lá, então o que é evangelismo? Evangelismo é a arte de levar, põe aí, é a arte de levar o perdido a Cristo. É você pegar na mão, bispo, trazer no colo, abraçado, de mão dada, dizendo assim, olha, estou te tirando daqui, eu vou te apresentar Jesus, eu vou levar você até Jesus. Eu não vou fazer você ir até Jesus sozinho, eu vou carregar você até Jesus. Eu vou levar você até Jesus.
Eu não tenho força, eu não estou pedindo para você ter força, eu levo você. Eu não consigo, pode deixar que eu te levo. Então evangelizar é o quê? Jair, evangelizar é você pegar uma pessoa e fazer com que ele conheça realmente quem é Jesus. Que ele realmente tenha um encontro com Jesus. Que realmente ele se depare com a pessoa de Cristo. Porque é o seguinte, uma vez que nós se deparamos com a pessoa de Cristo, irmão, a pessoa muda. Por que a pessoa muda? João capítulo de número 8 nos diz isso: conhecereis a verdade, a verdade. Eu vou repetir: conhecereis a verdade, a verdade. Por que muitas pessoas não estão libertas dentro da igreja? Porque não conhece a verdade. Mas é crente há 10 anos, e daí, irmão? Eu vou ser mais profundo um pouco. É obreiro, e daí? Não se assuste não, aqui é só obreiro também. Escandalize não, tem muito obreiro que não conhece Jesus, irmão. É muito obreiro que não sabe quem é Jesus. Ele conhece Jesus na teoria, fião, na teologia. Ele conhece Jesus dos livros, mas não conhece Jesus da experiência. E o que faz a diferença não é conhecer Jesus dos livros, o que faz a diferença é conhecer Jesus de dentro da nossa vida. Viu? E é isso que vai fazer a diferença. É quando você pega uma pessoa e fala assim: olha, Jesus, ô João, esse aqui é Jesus. E quando ele se depara com Jesus, ele olha e fala assim: eu preciso mudar. Porque o único que convence o homem do pecado é Jesus. Então o evangelismo também não é falar do pecado. Pecado a gente fala para a igreja, irmão. Inferno a gente prega para a igreja. Eu vejo muita gente em cruzadas pregando. Pastor, esqueci o nome do pastor. Não, o pastor Jairo, mas o do lado do pastor Luciano. Pastor Luciano, eu vejo muita gente em cruzada. Eu faço muito cruzada para fora. Cruzada. Vejo muita gente falando assim: porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E inferno é para a igreja, irmão. Quem tem que saber do inferno é a gente. Sabia? Quem tem que conhecer o inferno, conhecer o que é o inferno, na realidade é eu e você. O pecador, ele não precisa conhecer de prontidão, de bate-pronto o inferno. Ele precisa conhecer a graça. É a graça que Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2, acho que no versículo 1 ou 2, diz assim: e ele me alcançou, ele me vivificou, ele me amou, antes mesmo de eu amá-lo, eu estando morto em delito e em pecado, ele me amou. Primeiro eu apresento a graça. Quando ele conhecer a graça de Jesus sobre a vida dele, e deparar com Jesus e pela palavra, aí sim eu começo a trabalhar. Mas primeiro é graça. Primeiro é graça. Então o evangelismo é isso, irmão. É pegar a pessoa pela mão e levar ele até o perdido pecador. Isso é o evangelismo. E quando eu falo de pegar na mão, porque eu preciso definir alguns tipos de evangelismo. E o evangelismo que nós vamos falar aqui não é o coletivo. O que é o coletivo? É o culto, é na rede social. Esse é o coletivo. O que eu quero falar aqui é sobre evangelismo pessoal, que eu acho que é o que vocês irão fazer aqui. Que é o que vocês irão fazer, o que vão começar a fazer, o que já estão fazendo, não sei. É ir frente a frente, face a face,
olho no olho, individualmente. E é o que mais dá resultado. E é o que mais dá resultado. É você chegar aonde não é esperar ninguém vir aqui, é você ir até lá. E para como base nesse evangelismo, eu quero pegar para mim, que é um dos maiores diálogos de evangelismo na face da terra, e um dos maiores exemplos de evangelismo pessoal. João capítulo de número 4. João capítulo de número 4. Eu posso, isso aqui é para mim? Se não for, vai ser. João capítulo de número 4, diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que vai encaixar bem naquilo que o bispo falou para mim que vocês estão fazendo, né? Olha interessante, pastor Jairo, olha aqui. Jesus quando chega, se você começar a seguir o texto, o verso de número 4, diz assim, ó: entretanto, era necessário Jesus passar em Samaria. Você pegar os versos de número 1 e 2 e 3, ele está com os discípulos, acabou de sair de milagres. Aí o Jesus fala assim, ó: vocês vão embora? Porque é necessário que eu passe em Samaria, mas eu não quero ninguém comigo, eu quero estar sozinho. Aqui eu aprendo a primeira coisa de Jesus, que não é todo mundo que está preparado no primeiro momento de fazer evangelismo, irmão. Vai ter gente que se tiver comigo vai me atrapalhar. Vai ter gente que não tem estrutura emocional, espiritual, psicológica para andar comigo na parte de evangelismo pessoal. Presta atenção, Jesus está com os 12 discípulos dele. Jesus fala assim: vai vocês, que eu vou ficar sozinho em Samaria. Por que ficar sozinho? Porque se você estiver próximo de mim, você não vai entender o que está acontecendo. E prova disso que quando eles voltam, se você seguir o texto do capítulo 4, você vai ver isso, que quando Jesus, depois do diálogo da mulher samaritana, depois que ele teve tudo, finalizou toda a conclusão da mulher samaritana, tá? Ele vai encontrar com os discípulos, e os discípulos vão interrogá-los e dizer assim: por que que o Senhor estava conversando com aquela mulher? Você está entendendo por que que Jesus falou assim: vocês não estão preparados ainda para estar comigo? Então por isso que você vai embora? Você continua a tua caminhada daqui a pouco, outro dia vai ser a sua vez, mas agora não dá? Porque tem pessoas que não vão entender quando Deus arder a chama no teu coração, no meu coração, e não vão conseguir acompanhar aquilo que Deus tem na tua vida. E se você quiser levar, vai atrapalhar. Se você quiser levar, vai às vezes, vai até dar problema para você. Então não é todo mundo que o evangelismo é para todo mundo, sim, mas não é todo mundo que está preparado para alguns tipos de evangelismo, que é esse de sair para campo de batalha. Pelo que eu saiba, aqui, né, bispo, vocês estão fazendo evangelismo, ou vão começar a fazer evangelismo, já estão fazendo evangelismo com pessoas, com os travestis na rua. Gente, eu costumo dizer o seguinte: um dia eu falei isso na minha igreja, para obreiros, e eu vou dizer que depois eles queriam me bater. Se tiver alguém querendo me bater, não tem problema não, eu corro atrás do bispo. Mas eu vou falar. A nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, geral, nós não estamos preparados para receber tipos de pessoas dentro dela. E eu vou ser bem claro aqui: se entrar um travesti aqui fardado, a nossa igreja não recebe ele. No ambiente geral.
Vai ter gente que vai olhar torto. Vai ter gente que, se sentar do lado, ele pode até levantar. Vou mais além. A nossa igreja não está preparado para receber garoto ou garota de programa. E vai ter pessoa que vai olhar torto. Mas não é só isso não. Já esses tempos atrás, há uns dois anos atrás, eu estava no shopping junto com a minha família, no Vale Sul. Não, no Vale Sul não, em São Paulo. Shopping, acho que em Guatemi. São Paulo, estava com a minha esposa nesse shopping. Nós estávamos em uma convenção no estado de São Paulo. E teve um intervalo lá. Ia ter um intervalo de quase 4 horas, 3 horas e meia. Eu virei para minha esposa e falei assim: estamos perto aqui mesmo, vamos ali no shopping, dar uma passeada, depois a gente volta. Vamos comer alguma coisa e volta aqui. E eu estou andando no shopping, bispo. Daqui a pouco eu deparo com um rapaz na minha frente, que o rosto dele daqui para baixo assim, ó, todo tatuado como se fosse um esqueleto. Sabe de você olhar e ver um esqueleto, ele está pintado de preto e os ossos tudo desenhado assim, na mão, no braço. O que deu para ver foi essa parte dele aqui e o braço dele. Tudo como um esqueleto. Imagine se entrar uma pessoa dessa na igreja assim. E se ele fez o corpo inteiro, com certeza o rosto ia fazer. Só faltava questão de tempo. Imagine você entrar com uma pessoa desse jeito aqui na igreja. Tem gente que assusta. Então, primeiro a gente, antes de começar a fazer esse tipo de evangelismo, você primeiro tem que preparar o coração da igreja para receber pessoas. Porque quando você começa a fazer, para onde eles vão? Aonde eles vão entrar? Já parou para pensar nisso? Aonde eles vão chegar? Então prepara o coração. É aquilo que Jesus estava fazendo com os discípulos. Eu estou te preparando. Eu estou preparando vocês. Porque vai ter dias. Vai ter dias que eu vou enviar pessoas. E você precisa estar preparado. Então é necessário que Jesus passe em Samaria. Segunda coisa que eu aprendo aqui: Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não está nem aí com que os dogmas e os rótulos que as pessoas colocam. Por que João declara e deixa bem destacado: é necessário Jesus passar em Samaria? Porque nenhum judeu passaria por ali. Ninguém pisaria lá, porque o samaritano era vamos dizer assim, como uma prostituta para ele realmente. Pessoas mais baixo escalão e desprezível. Para os judeus, tudo que não prestava, ele falava assim: samaritano. Pra você ter uma ideia. Mas Jesus fala assim: para aquilo que você diz que não presta, para mim presta. Então aquilo que você diz que não tem valor, para mim tem, e é necessário eu passar lá. E olha o texto que ele destaca bem: é necessário, porque os discípulos gostariam que ele não passasse. Então quer dizer que alguém tentou impedir ele. Ele falou: não, eu quero ir. Então vai ter pessoas que vai falar para você: não, bobagem. Vai ter pessoas que não entendem a visão, vai chegar para você e falar assim: para que você tem que tomar cuidado, hein? Você vigia, hein? Jesus falou para vigiar, hein? Ó. Mas ele está errado, pastor? Em parte sim. Mas ele está na ignorância ainda. É aquilo que eu estou dizendo. Ele não está preparado para receber essa notícia de você, ou de até mesmo te acompanhar. Não. Só que presta atenção, como eu abordo esses tipos de pessoas, gente. Como o bispo acabou de falar aqui, agora a gente vai na prática, porque eu não quero cansar muito vocês. Como que eu abordo esse tipo de pessoas? Como que eu chego dizendo assim: e aí, Jesus te ama? E tem uns camaradas lá que é grande, hein? Não, irmão, vamos, né?
Vamos quebrar um pouco o gelo. Tem hora que você às vezes eu passo por ali, eu falo assim, Jesus dos crentes, rapaz. Tem uns bitelos desse tamanho assim, ó. Cadê? Meu Deus, Marcelo. Rapaz, tem uns que tá uns dois. Tá uns dois do você, vi. Cadê o outro? Meu Jesus, vocês são grandão, hein? E se você chegar assim, ó, Jesus te ama. Pronto, irmão. Você já fecha. É ou não é? Eles já olham pra gente, por quê? Qual que é a ideia deles? Que eles olham que nós detestamos eles. Na realidade, nós amamos. A gente não gosta da prática, mas eles olham e falam assim, eles não nos amam. E se eu chego que Jesus te ama, eles já vão olhar falando assim, você já está me condenando. E se ele pensar que você já está condenando ele, acabou, filho. Ele se fecha e você não ganha essa alma mais. Nesse momento não. Então, vamos aprender dentro da Bíblia, né? Porque eu costumo dizer, pastor Jair, eu costumo dizer o seguinte, eu olho assim, o que Jesus faria nessa situação? Como seria o diálogo de Jesus? E é por isso que eu digo que um dos maiores diálogos de evangelismo pessoal está aqui. Porque olha do jeito, se você, eu não vou ler, mas depois você lê na sua casa, como diz Cláudio Duarte, eu não sou obrigado a ler tudo. Tá bom? Você lê na sua casa, você já está familiarizado com esse texto. Jesus, ele senta no poço. Então antes da mulher chegar, ele chegou primeiro. Vou repetir, ó. Antes da mulher chegar, quem estava lá? Então não adianta você ir de madrugada lá, tá? Porque eles já vão estar lá faz tempo. Você tem que começar a ver a hora que ele chega e você chegar pelo menos uns 20 minutos antes. Você está entendendo? Por quê? Porque se ele chegar, se você chegar e já estiver lá, ele já está armado. Ele já está no ponto dele para fazer o que ele está pensando. Porque essa mulher aqui, tem muita gente que fala assim, a mulher foi pegar água nada, irmão. Só fala que ela vai pegar água quem não conhece da cultura judaica. Porque mulher para pegar água não é meio-dia. Para pegar água é até 8 horas da manhã. Passou disso, é local de prostituição. Por que local de prostituição? Porque esse poço era na beira do caminho. E ali passava muito viajante. Por que ela estava ali? Para se prostituir. Quando Jesus fala para ela assim, ó, se você soubesse que água eu poderia te dar, você que me pediria água, porque eu tenho água para matar a tua sede. Que sede é essa? Sede de água natural? Sede do pecado. Jesus está dizendo assim, eu sou o único que tem o poder para te libertar. Eu sou o único que tem o poder para saciar essa sua necessidade de estar aqui. Então se você soubesse quem está aqui, era você que pediria água, porque eu saciaria a tua sede. E além disso de saciar, eu vou fazer que rios de água viva fluem do seu interior. Isso aqui, irmão, é história. Isso aqui é Bíblia. Mas não está na Bíblia. Está sim. É que para eu entender a Bíblia, eu preciso entender em 3 níveis: espiritual, cultural. Preciso entender espiritual, é claro, cultural e geográfico, para que eu entenda realmente o que o texto está querendo dizer. Era isso. Então Jesus chega primeiro. Por que Jesus chega primeiro? Jesus está ali esperando ela. E ele cria uma situação para que venha a ter um diálogo. Então, primeira estratégia de Jesus, chegue primeiro. Segunda estratégia de Jesus, crie diálogo, crie conexão.
com a pessoa. Você nunca chega de supetão em alguém, ou de pronto, de bate pronto, e diz assim: vim falar de Jesus para você. Ele vai olhar para você e falar assim: eu já sei. Não, irmão. Crie conexão. Como que Jesus cria conexão? Vamos lá? Vamos ver como que é a conexão de Jesus. Jesus fala assim: me dá água. Você me dá água aí? Como que eu posso criar uma conexão? Vamos lá. Como que eu posso criar uma conexão com uma pessoa? Que hora que é aí? Dando um exemplo. Daqui a pouco você vai entender o que eu vou dizer na prática. Porque a partir do momento porque ele já vai, quando você puxa o assunto, que não tem nada a ver, que ele está pensando, que tem nada a ver, o que essa mulher está pensando? Essa mulher, quando passou ali, já viu Jesus e falou assim: opa, é um cliente. E quando ela chega próximo de Jesus, Jesus fala assim: me dá água, que eu estou com sede. Ela já vai falar assim: pronto, já não é cliente. Já não é cliente. E ela vai entrando no diálogo, né? Água? Quem é você para falar de água para mim? A gente não pode conversar. A mulher dizendo para Jesus: a gente não pode conversar. Por dois motivos: primeiro, que eu sou mulher. E segundo, que eu estou aqui sozinho. Um homem não pode conversar com uma mulher sozinho. E eu sou samaritano, meu filho. Nossos dois povos aqui, se bica não. Em outras palavras, aquela mulher estava falando assim: você tem que sair daqui, viu? Em outras palavras, Marcelo, aquela mulher estava falando para ele assim: você está totalmente errado. Ela está dizendo assim: eu estou suja. Mas você não sabe que eu estou suja mesmo? Então eu estou só te colocando na parede. Jesus, a primeira instância, bispo, Jesus dá razão para essa mulher. Porque se fosse eu no lugar de Jesus, sabe o que eu ia falar para ela? Eu sou a sirigaita, Jezabel, filha do diabo. Eu não é, irmão. Vamos ser sinceros. Qual que é o nome dele aqui? Lindomar. Linda só no nome, né, irmão? Tá bom. Vamos, Lindomar. Vamos ser sinceros. Se eu vou conversar com um tipo de pessoa dessa assim, que eu já sei o histórico dela, que ela está ali para isso, e ela está querendo dar lição de moral em mim, está dizendo que eu estou errado, eu vou falar para você: minha filha, o que você está querendo falar de mim? Só a Jezabel, filha do diabo, pombagira, não é nem a pombagira que está dentro do seu, eu sei que está dentro da pombagira. Jesus não, irmão. Jesus, ele fala assim, pastor Jair, ele fala assim: você está certo. Então vamos fazer o seguinte, que eu preciso de água, estou com sede. Chama o teu marido lá. Porque aí dá para a gente conversar, né? Com o teu marido aí. Aquela mulher para e fala assim: eu não tenho marido. E aqui vai a terceira estratégia de Jesus. Impacto emocional. E eu vou mostrar para você como que você vai trazer isso para dentro das pessoas. Você sabia que a psicologia diz que na realidade as pessoas só vão te dar atenção e só vão aprender as coisas, vai prender a atenção, e a pessoa vai absorver aquilo que você está falando quando gera um impacto emocional, seja ela para o lado positivo ou negativo. Isso é psicopedagogia. A psicopedagogia me diz o seguinte: que eu só vou aprender, e se eu nunca vou esquecer, se eu tenho um impacto emocional. Então já parou para pensar que todas as vezes que Jesus trabalhou no individual foi no impacto emocional, bispo?
Você nunca parou para pensar nisso, né? Mas vamos lá, é isso que é bom de Bíblia. Olha aqui, ó, isso que é top da Bíblia. Porque o que a psicologia está falando hoje, porque isso surgiu na década de 80, mas isso que em 80 descobriram, a Bíblia já diz. Por que Jesus parou para falar para aquela mulher que tocou na sua orla do fluxo de sangue, olhou para ela e disse, filha? Quando Jesus olha para ela e diz, filha, gerou um impacto emocional. Por quê? Porque ela estava esperando que Jesus chamava ela de imunda. Jesus falou para ela o quê? Filha. Jesus não tocou no corpo dela, Jesus tocou na sua alma, no seu sentimento. Quando Jesus está, capítulo 19 do livro de Lucas, vamos lá, vamos continuar aqui, capítulo 19 no livro de Lucas, Jesus para, Zaqueu está em cima da figueira, certo? E para quem não sabe o que é figueira, figueira é uma, dentro da história, lá na terra de Israel, figueira era da figo, certo? Só que as folhas dela é muito grande e que tampam as pessoas que estão lá, que entravam, subia sobre a figueira, as folhas tampavam, não dava para ver. E quando Jesus para, e ele olha para cima, e diz o historiador Flávio Josefo, que ele pega uma bila. Sabe o que é bila? Alguém sabe o que é bila? Um jarro de água. Os antigos, principalmente em Minas, tinha aquele jarro de barro, que era colocar na mesa. Então ele pega a bila e vai beber água, bispo. Flávio José diz isso, que ele vai pegar a bila e vai beber água. Por que ele vai beber água? Porque ele não olha para cima, assim, vou olhar para cima. Não, ele pede a água, ele pega e vai olhar para cima. O povo embaixo está olhando para ele e fala assim, ele está bebendo água. Zaqueu em cima não está me vendo, mas vai beber água. Mas quando ele pega a bila para beber água, ele grita, ele tira de lado e fala assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Para Zaqueu foi um choque tão grande. Por que foi um choque tão grande? Porque ninguém queria ir na casa de Zaqueu. E Zaqueu fala assim, mas como que ele sabe que eu estou aqui? E é por isso que a Bíblia diz que ele desceu depressa. E Jesus entra dentro da casa de Zaqueu. E a história me diz que Jesus fica 2 dias lá. Enquanto Jesus está lá, está o povo lá fora gritando, falando o quê? Jesus está aí na casa de pecador, ser hóspede. Por isso que ele fala, ser hóspede da casa de pecador, porque Jesus fica 2 dias lá, e eles estão lá fora falando assim, lá, Jesus está lá, enquanto o povo está reclamando, lá dentro está tendo salvação. Enquanto o povo está vendo, murmurando lá fora, lá dentro está tendo salvação. Então o importante não é o que está fora, o importante é o que está dentro. As pessoas de fora podem olhar e falar assim, mas se tiver acontecendo salvação por dentro, Jesus está no negócio. Então você precisa criar um choque emocional. Quando Jesus fala assim, disseste bem, tu não tem marido, tiveste 5, ou seja, você já acabou com 5 casamentos, e agora o que você está tendo também não é seu. A odontologia diz que nós temos um nervo na boca, que se eu tocar nesse nervo, todo o meu corpo reage. Sabe o que Jesus tocou? Foi nesse nervo. Tum. Opa. E deixa eu dizer uma coisa. Todos nós temos esse nervo dentro de nós. No ambiente, não o nervo em si. E que se tocar, todos nós temos uma ferida que se tocar, o nosso corpo reage. Sim ou não? E Jesus sabe. Jesus está criando conexão. Como que Jesus cria conexão? Vamos lá? Como criar uma conexão? Conta história, irmão. Aí você vai falar assim, nossa, é fácil assim? Fácil sim, não precisa, não tem nada. Não tem nada. Jesus conta história, o bispo.
Jesus sempre contou história, porque o que conecta, eu falo isso sempre num curso de oratória que eu tenho, eu falo assim, ó, você quer criar conexão com o seu público, que as pessoas tragam o olhar para dentro de si, conta história para eles. Os grandes oradores são contadores de história. Você quer ver só? Vou dizer os nomes deles hoje. Daqui a pouco eu vou dizer no mundo secular, e eu deixo, daqui a pouco eu trago para você no mundo da igreja, mundo cristão. Leandro Carnal, assiste uma palestra dele para você ver. História. Cortella, história. Flávio Marçal, história. E dentro das histórias, eles aplicam verdades. Vamos dentro do mundo cristão? Marco Feliciano. A gente pode até não gostar da teologia, a gente pode até ter divergências, parte teológica de ensino, mas ele, você senta e você ouve 2 horas dele, você vai falar assim, por quê? Passou história. Ele te envolve, ele consegue te envolver, ele te coloca dentro da história e parece que você está vendo a cena que ele está passando. Quer ver outro? Quem já ouviu falar do Raí Carmelo, que é um dos novos que está vindo aqui? Aquele negócio, pastor, dele chamar alguém no público, é meu amigo, viu? Gente boa demais. Aquele negócio dele chamar, vem pregar comigo aqui, isso daí é conexão. Isso aí é conexão. Pastor, então quer dizer que eu não só preciso saber de Bíblia para pregar? Eu preciso ter técnicas? É claro que você precisa ter técnicas. Jesus usou técnica, irmão. Esse negócio de crente falando assim, o bispo sabe, né, bispo? Fala assim, gente, Jesus usou técnicas para pregar, e aqui está uma delas: história. História. Agora, depende o quê? Como você vai utilizar essas técnicas aí, para quê? Qual é o seu objetivo? Trazer para si, você também consegue fazer o quê? Aí alguém fala assim, pastor, ué. É por isso que Paulo diz assim, eu não vou com você somente com palavras de persuasão, somente, que Paulo também usou. Então como que eu chego na pessoa? Você quer ver só? Vem cá, Lindomar, vem comigo aqui, que você vai me ajudar aqui agora. Tá? Um dos maiores, pega o microfone, não sei se tem microfone, pode pegar o microfone aqui? Pega o microfone aqui que você vai fazer, você vai participar dessa história, hein? Você quer ver só o que mais dá efeito hoje, e é o que eu uso, viu, gente? Alô? Isso. A estratégia que eu uso nós chamamos de evangelismo de impacto. O que seria evangelismo de impacto? Você vai criar uma história para abordar a pessoa, e que essa história só vai aparecer Jesus no final dela. No final dela você vai apresentar Jesus, mas no princípio você vai falar como se fosse uma pesquisa, sei lá. Vai ver só? Vem cá. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você me dá 2 minutinhos? Eu estou fazendo uma pesquisa, é rapidinho. Você pode me responder algumas perguntas? Posso sim. Então tá bom. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Você é casado? Maravilha. Deixa eu falar um negócio para você. Presta atenção. Tem um amigo meu que ele preparou tudo para o casamento. Você fez o seu casamento? Você teve um casamento? Tive. Teve? A sua esposa, ela pediu alguma coisa de especial no casamento? Pediu, né? Vocês não fizeram? Fizemos. Você faria tudo para essa esposa sua? Com certeza. Então, esse meu amigo também. Ele fez tudo para a esposa dele no casamento. Ele preparou, você acredita que ele gastou horrores? Ele deu a vida dele para acontecer esse casamento. E você sabe o que aconteceu com ele? O quê? Na hora do altar, tudo lindo, noiva, vindo bonita, convidados, festa, tudo do jeito que a noiva queria. E na hora que o celebrante falou assim, você aceita ele como seu esposo? Sabe o que ela disse? O quê? Não.
Você imaginou ouvir um não no altar? Sabe qual que foi a pergunta desse meu amigo para a noiva dele? Sabe qual que foi? Falou assim: por quê? O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo o que você gostaria. E sabe o que ela disse para ele? Ela falou assim: é que eu não estou preparado, é que eu não estou bem, é que eu acho que não vai ser legal, é que eu não sou boa para você. E ela saiu correndo e deixou ele no altar. Como você se sentiria se fosse você? Pior pessoa do mundo. Pior pessoa do mundo. Foi isso que ele ficou andando no altar, dizendo assim: o que eu errei? O que eu errei? Você sabia que essa pessoa, muitas das vezes, sou eu e você? É verdade. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo e nos compara como a noiva dele. E ele fez tudo bonito, morreu por mim e por você. Mas na hora de nós dissermos sim para ele, sabe o que a gente fala? Não. Porque a gente arruma os nossos ideais, as nossas desculpas, em dizer assim: é que eu não estou preparado, é que eu sou muito novo, é que eu tenho alguns defeitos, é que eu preciso fazer algumas coisas. E deixamos ele no altar. Só que assim como o meu amigo ficou esperando a noiva até hoje no altar, ele continua esperando você no altar, para ouvir o seu sim para ele. É verdade. Tá bom? Deus te abençoe. Pessoal, faz apelo? Faz nada, irmão. Faz nada. Porque querendo ou não, você pode até ir embora. Essa história vai ficar no coração dele, vai ficar na memória dele, na mente dele. E eu vou contar algumas experiências com essa história. Só que eu não tenho essa história não, só essa história. Tem algumas outras que eu vou falar para vocês. Vou contar um dia uma experiência que eu tive no fluxo. Sabe o fluxo? Que tinha um fluxo aqui lá com um jovem, na sexta. Eu contei essa história um dia para um rapaz. E eu peguei, bispo, Deus deu tanta assim, que eu falei esse ponto, porque estava namorado e namorada. Falei: é hoje. E o pastor Jário estava falando com eles. E soltei, e peguei e saí. Sabe o que aconteceu? Os dois saíram correndo atrás de mim, bispo. Peraí. Aí eu andei um pouquinho, eles insistiram, eu parei e falei assim, só levei ele para fora um pouco do quadro. E ele pararam e falaram assim: como que eu falo sim? É só você dobrar o joelho que eu oro por você aqui agora. Sabe o que aconteceu? Eles aceitaram Jesus, foram embora para casa, e hoje congregam em uma das nossas igrejas. Quando você gera impacto emocional na pessoa, por mais que você não consiga ganhar ela agora, ela vai pensar nessa história sua, querendo ou não. Porque vai dizer que você não está pensando nisso até agora. Porque quando você olha e fala, e coloca a pessoa no meio e fala assim: o que você faria? Como você se sentiria? Você cria empatia. O que é isso? Ela se sente no lugar dela, da pessoa. Aí vai ter gente que vai falar assim: eu saía correndo, eu batia nela, eu xingava, e assim sucessivamente. Aí quando você fala: sabia que você faz isso? Você faz isso. Porque Jesus, assim, é como noivo, ele fez tudo por mim e por você, deu a vida. E muitas das vezes nós estamos falando não para ele com as nossas atitudes.
Só que diferente de mim e de você, ele não xinga, ele não bate, ele não briga. Ele está de braços abertos, morreu de braços abertos, só esperando você e dizendo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Quando você gera um impacto, ela vai pensar nisso, irmão. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse: não é, tiveste 5 e o que você não tem ainda não é teu. Porque na realidade, sabe Lindomar, sabe o que eu levei você a fazer? Eu não falei para você que você é errado. Você mesmo disse que você estaria errado fazendo isso. Porque quando eu chego para você e digo assim, eu falo para você, você está errado, sabe o que vai acontecer com você ou comigo? Tá? Nós vamos se armar e a gente vai se explicar o porquê estamos errados. Mas quando eu mesmo reconheço, mesmo que seja na indução, mesmo que seja na persuasão de pessoas e de história, como foi aqui, cai a ficha dentro de mim e fala: opa. E não tem como, porque eu acabei de dizer que a pessoa, como que ela se sentiria. Eu acabei de dizer o que eu faria no lugar disso. Então não tem como eu voltar atrás e dizer: não, mas é normal. Não, não é normal. Porque você acabou de dizer. Então você desarma toda, vamos dizer assim, a arma que a pessoa tem, todo o bloqueio que a pessoa tem, e você tira esse bloqueio dela, porque ela reconheceu. E quando você coloca ela dentro da história como ela mesma, você usou de empatia. E quando usa de empatia, não adianta. Não adianta. A pessoa, ela vai refletir, querendo ou não. Isso faz parte do nosso cérebro. Nós vamos refletir. Isso vai ser remoendo muitos dias. Então quando Jesus fala para ela: você está errado, né? Porque realmente, aí por isso que Jesus fala assim: disseste bem, você não tem. Olha, é o que está na Bíblia, irmão. Disseste bem, é o que você não tem, realmente. Foi você que disse. Se tiveste 5, mas o que tu tens ainda não é teu. Então assim, aí agora eu vou te apresentar. Eu sou aquele que, se você soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água, eu te daria água da vida. Porque ela já te desarmou. Você viu que quando no começo do diálogo de Jesus, ela está totalmente armada, a ponto de acusar Jesus e dizer: você não pode estar aqui, você não pode conversar comigo. Mas quando Jesus toca nela, ela fala assim: tu é profeta? Quem és tu? Maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço para nós? Aí a própria pessoa vai começar a entregar, vai começar a fazer. Isso eu fiz com um jovem na praça de alimentação daqui do shopping de Jacareí. O jovem estava mexendo, hoje em dia, celular, né? Falei: cara, posso trocar uma ideia com você? Ele virou para mim e falou assim: rapidinho? Falei: rapidinho, cara, 2 minutos. Mano, deixa eu perguntar um negócio para você. Você tem namorado? Não, não tem. Mas você tem uns contatinhos, né? Tem uns contatinhos. Falei: cara, você troca ideia com eles pelo WhatsApp? Rapaz, troco tudo, foto. É, legal. Cara, imagine só, você está trocando ideia com uma pessoa. E você está trocando ideia com a pessoa, só que o que você está precisando é caso de vida ou morte. E bem na hora que você está esperando o sim dessa pessoa, você está vendo ela digitar lá, está digitando. Acaba o Wi-Fi. O que você faz? Sabe o que esse jovem falou para mim, Lindomar? Rapaz, eu saio correndo, caçando para tudo quanto é lado, vou para lá, vou para cá e tal, e não sei o que, para mim ver a resposta dela. Eu saio correndo de casa, eu vou para casa, eu não sei, mano, mas eu arrumo dinheiro.
Sabia que Jesus faz assim comigo e com você também? Hã? Você é, mano. Porque às vezes ele está trocando ideia com a gente. Só que a conexão do Wi-Fi entre eu e ele, ó, corta. E ele sai correndo para baixo e para cima, tentando chamar a tua atenção, para saber qual é a tua resposta, para saber se você quer ficar com ele ou não, para saber se você quer ter um relacionamento com ele ou não, para saber se você quer andar com ele ou não. Então é por isso que ele me enviou aqui, para dizer para você que ainda ele está esperando a tua resposta. E a conexão com o Wi-Fi, por mais que foi cortada pelo pecado, o sangue dele traz de volta a conexão entre você e ele, tá bom? Cria história, gente. Cria história que a pessoa esteja dentro dessa história, que faça parte do convívio dessa história, da pessoa, que faça parte do momento dela. Porque não adianta você só chegar, ô Jéssica, dizendo assim: Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Pastor, não adianta só isso, isso é muito vago. A pessoa precisa estar aberta a isso. A pessoa precisa estar aberta a isso. Crie uma história para se conectar. Você pode deixar um telefone seu, sei lá. Depois que você contar a história, ó, toma aqui o telefone. Você está vendo só que em 2 minutos de conversa você prende a atenção da pessoa. 2 minutos de conversa você faz ela sentir dentro da história e ver que realmente quem está fazendo isso é uma história lúdica, mas é ela que está nessa situação. Isso é estratégia de Jesus, irmão. Isso é estratégia de Jesus quando vai conversar com pecadores. Estratégia de Jesus quando vai conversar com pecadores. E a gente na realidade não para de olhar e ver a Bíblia como algo estratégico e evangelístico. Então vamos parar com esse negócio apenas de panfletar, de falar. Vamos ser mais cirúrgico, digamos assim. Vamos ser mais cirúrgico. Pastor, como que eu vou fazer? Eu não sei. Qual a história que eu vou contar? Não sei, irmão. Você que está na frente, Paulo Lindomar, Marcelo, vocês que estão na frente. Então como que eu vou fazer? Vai orar, Jesus vai dar a história para vocês. Veja que pessoa você quer atingir. Porque não adianta, porque às vezes, ó, gente, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Focar em um tipo de pessoa. Porque no meu caso, eu vou dizer, eu foco em jovens. Nessa parte de evangelismo. Eu foco em jovens. E é por isso que eu tenho uma história de Wi-Fi, casamento, que é o que a galera está no meu. Você está entendendo? Porque quando você focar em. Porque o erro das igrejas é o seguinte hoje, bispo. Sabe qual que é o erro das igrejas? Vamos evangelizar, mas o que nós vamos evangelizar? Vamos evangelizar, mas tá, mas o que nós vamos evangelizar? Não, pessoa, que tipo? Porque para evangelizar um idoso é diferente de evangelizar um jovem. Para evangelizar uma mulher é diferente de um homem. Um casal é diferente do que um solteiro. Cara, porque quando eu foco em um povo só, eu expando a minha visão para aquilo. Quem já comprou carro aqui? Quem trocou de carro aqui? Levanta a mão. Mas trocou, tipo assim, eu vou trocar de carro, mas eu sei qual carro que eu quero. Você fala assim, eu tô com. Vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui, tá, bispo? É um sonho meu. Se você acreditar, não estou pedindo para você acreditar. Cabeça não. Tá? Eu tenho um Vectra. Bispo, esqueci o nome do senhor. Aí,
Tião, Sebastião. Ô, bispo, seguinte, falei com a minha esposa agora há pouco, falei assim, amor, seguinte, eu tenho um Vectra, assim, ó, até o meio do ano que vem nós vamos ficar com esse Vectra, mas nós vamos trocar para uma BMW. Minha esposa coloca de caça, bispo. Hã? Sério, irmão? Ué? É o que eu quero. Gente, você acredita depois que eu falei aquilo, a minha esposa está falando assim, já, amor, eu só vejo BMW na rua. Parece algo assim, que eu vou dizer assim, parece algo louco. Mas ó, quem um dia pensou em trocar de carro e já definiu uma marca, um modelo de carro, você vai só começar a ver esse modelo na rua. É ou não é? Estou mentindo, é só comigo que acontece isso. Irmão, eu nunca pensei que tinha uma BMW no meu condomínio. Depois que eu falei que eu vou comprar, eu estou vendo ela, é branca. Eu passava assim, ainda eu brinco com a minha esposa assim, amor, isso aí é sinal de Deus. Você pode me achar louco, não tem problema. Está entendendo, irmão? Quando você foca as coisas, expande. Então, se você focar em um grupo, em um determinado, se você tem um grupo de evangelismo, é por isso que eu dirigi igreja durante 10 anos, gente. Fui pastor de igreja, local, como bispo, como vocês. Fui pastor de local. Hoje, pela bondade de Deus, eu estou como itinerante. Mas eu fui pastor local. E eu pegava o grupo das irmãs e eu falava assim, vocês vão focar em mulheres. Homens, vocês vão focar em homens. Jovens, vocês vão focar em jovens. E assim pegava e tudo. Cada um vai. Quando você focar em um grupo só, sua mente vai destravar. Sua mente vai falar assim, peraí, você vai começar só a enxergar desse lado, dessa maneira, desse jeito, e como atingir. O problema nosso é que a gente quer abraçar o mundo, mas olha, não olha para a estratégia de Jesus primeiro, foca Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Jesus já nos ensinou assim, mas a gente não, a gente é doido. Quando a gente quer, já tem um ditado popular, quem muito quer fazer não faz nada. Isso é tudo na vida, tá? Estou falando de evangelismo, mas tudo na vida. Eu vejo às vezes pessoas chegando a conversar comigo, falando assim, mas eu quero fazer isso. Me dá 10 coisas. Eu falo assim, não, mano, não uma coisa só. Pastor, aí vem os espirituais. Eu gosto dos espirituais, eu amo os espirituais. Me prova na Bíblia, pastor. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele escreve, uma coisa eu faço. Esqueça das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Acabou. Então ele está dizendo assim, uma só. Você não precisa fazer muito. Já viu gente que faz tudo, né? Que é bom em tudo, mas ao mesmo tempo faz tudo, mas não é bom em nada. Mercado de trabalho, irmão, você não precisa ser, vamos puxar para o outro lado. Mercado de trabalho, você não precisa ser bom em tudo, você tem que ser bom em uma coisa só. Mas você ser especialista nisso. Especialista nisso. Se você for especialista nisso, acabou. As pessoas só vão procurar você, e você cobra o preço, falando no mercado de trabalho, você cobra o preço que você quiser. Que as pessoas vão pagar, porque você é bom nisso. Você chamar um pedreiro, eu tenho medo quando eu chamo pedreiro, eu falo assim, o que você faz? Não, eu faço tudo. Eu falo assim, você é encanador? Sou encanador, eletricista, sou tudo. Sento o piso, não piso, levanta para ele e fala assim, é legal, né? Aí você vai ver, bispo, só os MacGyver da vida, só o sangue de Jesus. Tudo errado, tudo mal feito, nada é bom, tudo mais ou menos. Irmão, foca em uma coisa só. Um dia meu pastor chegou para mim e falou assim para mim, senhor Jairo, que eu vou contar um negócio para você. Ô Jairo, você vai ser, assim quando ele colocou na liderança, você vai fazer isso, Eu falei, pastor, eu preciso de alguém que é bom em administração, em organização, em
Colocar papelada, bem sincero, papelada. Não, mas faz você. Eu falei, eu não faço, pastor. Você não faz? Eu falei, não faço não. Eu sou muito bom para falar, para pregar, para motivar, para trazer, para alinhar. Mas papelada, burocracia, você é louco. Aí ele virou para mim assim, mas você cuida da escola teológica. Eu falei, não, eu dou aula na escola teológica. Quem cuida da parte de burocracia é minha esposa, sabia disso? Parte de TI, Marcelo. Parte de problema de site, de plataforma, de papelada burocrática, essas coisas, sabe? Não é eu não. Toda vez que tem prova, eu passo a prova, passo a nota e mando tudo para ela. Ó. Tá aí. E ela vai fazer, e ela faz tudo isso daí. Porque você precisa ser bom só em uma coisa, irmão. Pelo amor de Jesus. Foca em uma coisa. O evangelismo é focado nessa área. Estude essa área. Estude. De preferência, faça uma entrevista com alguém que é. Porque vamos ser sinceros. Todos nós conhecemos pelo menos um. Que é dessa aqui do lado lá do que do lado de cá, né? Conversa com ele, irmão. Ó. Chega numa boa. Mas não fala que você vai fazer evangelista, que ele vai travar você. Seja esperto. Assim, quando um crente chega para falar com vocês, o que vocês não gostam? Ele vai dizer para você, Lindomar, Marcelo, ele vai dizer para você. Ah, eu não gosto que chega falando assim. Não sei se vocês já chegaram para conversar com alguém desse tipo. Perguntar o porquê que eles não gostam de receber. Hã? Se eu falar para eles assim, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu estou errado? Não, eu estou certo. Se ele não se arrepender, o que vai acontecer com eles? Vai para o inferno. Só que vai ter fruto nisso? Não. Vai tirar ele do inferno nisso? Não. Cria uma história. Gostei disso, ó, vou te dar um presente. Acabou. Acabou. Falar, pastoreei 2 anos na cidade de Santa Branca. A cidade de Santa Branca é totalmente idólatra, vocês sabem disso. Do lado aqui. Cheguei na casa de uma irmã, Dona Cida. Seu filho Saburá. É, porque lá tem uns apelidos que são o sangue de Jesus. Vida totalmente destruída. O filho com problema no rim. A mulher vendo vulto. A filha mais nova. Nada dava certo nela. Para ela. A filha mais velha. Trancada no quarto há mais de 1 ano e não quer sair. Vou sair para tomar banho. Para comer. E trancava no quarto. Cheguei lá para fazer. Vamos lá fazer uma visita. Não, vou fazer uma oração. Vamos lá. Quando eu pisei na casa dela, a primeira coisa que a mulher falou para mim, o bispo. Ó, eu tenho minha santa aqui, viu? E a tia mesmo, é um negócio desse tamanho, irmão. No canto assim, ó. Ó, não fala mal dela. Não. Fui andando na casa da mulher, no quarto dela. Tinha foto de todo o bispo, o papa. Eu até brinquei com o diácono que estava comigo. Falei assim, não, está faltando a nossa foto aqui. Será que depois, até brinquei com ele, porque eu sou muito palhaço. Falei assim, será que depois das orações aí, né? Vai pôr uma foto nossa lá? Tirou uma foto legal.
E eu estou andando na casa dela, que eu falei assim para ela, assim, olha, eu vou vir aqui 7 dias, tá? 7 semanas, tá bom? Só vou fazer uma oração, não vou fazer nada. Estou andando na casa dela, eu vi que tinha um tanto de santo. Pequenininho, do lado da santa grande. Eu olhei assim e falei assim, eu ouvi, né? São Paulo, São Pedro, São não sei o que, São Bartolomeu, tem santo que eu não sei nem para que era, mas nem pergunte o nome, eu até esqueci, e muito menos saber o que ele faz. Mas eu fui mais nos tradicionais da Bíblia, né? Pastor? Fui lá nos tradicionais. Quem é esse aqui? É Pedro. É Pedro? É. Você conhece a história de Pedro? São Pedro? Não. Falei, não, senta aqui, ó. Sabia que Pedro um dia estava pescando, não pegou nada, saiu bravo da pesca, lavando a rede. Jesus encontrou com ele e falou assim, eu posso entrar no seu barco? Porque eu preciso falar alguma coisa. Foi assim que Pedro encontrou com Jesus. Com São Pedro encontrou com Jesus, foi assim. De santo ele não tinha nada quando encontrou com Jesus. Brabo. Ele falou assim, não, tá bom. Puxou o barco lá onde Jesus estava, Jesus pregou e virou para ele depois e falou assim, ó, lança a rede aqui do lado direito, aqui. Ele falou assim, não, mas eu já pesquei a noite toda e não peguei nada, de dia não pega nada. Aí, ó, só para ficar com consciência, jogou a rede e pegou peixe. Quando pegou peixe, ele ficou assustado, nossa, que legal, peguei peixe. Ficou olhou para Jesus e falou assim, falei para ele assim, eu acho, né? Não diz a Bíblia, mas eu acho. Falei para ele, vem amanhã aqui comigo, porque se o senhor só falar para mim onde eu vou pegar, que eu pego. Aí quando Jesus está saindo, falou assim, ó, larga a rede, vem comigo, que eu quero fazer você pescador de homem. E ele andou com Jesus durante 3 anos. E ele foi um dos maiores pregadores que até a sombra dele curava. Que aonde ele passava, trazia multidões. Teve um dia que ele estava na porta do Templo Formosa, estava ele e João, e falou para o coxo, olha para nós, levanta, eu não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho, te dou, levanta e anda. E o coxo não andou, mulher? Desse jeito, irmão. Ela falou, é mesmo? Eu falei, andou. Porque na realidade Pedro entendeu que na realidade não era ele, era Jesus dentro dele. Então se você tiver Jesus dentro da senhora, qualquer coisa que a senhora falar vai acontecer, porque não é a senhora, não é a sua palavra, é a palavra de Jesus dentro da senhora. Então aprenda com Pedro isso. E assim foi durante, no último dia, eu cheguei na casa, ela já tinha ido na igreja, já tinha aceitado a Jesus. Na última semana que eu fui, cheguei, já olhei 3 sacos pretos, desse tamanho na porta da casa dela. Olhei estranho, mas beleza. Entrei, não vi santo nenhum. Falei, que legal, né? Fizemos um culto de gratidão, Deus mudou a filha dela. No 4º dia que estava no quarto, sabe que ela estava no quarto? Saiu pela primeira vez, foi na cozinha, e a gente ficava na sala, foi na cozinha, bebeu água, e ficou uns 10 minutos lá, bispo. 10 minutos. Ouvindo louvor, que a gente louvava um hino e dava uma palavrinha de 10 minutos e fazia uma oração e ia embora. No último dia ela já estava lá, feliz da vida. O rapaz estava com um problema no rim, já estava começando, que o rim dele, ele falou que estava um rim dele estava completamente furado, parecia um queijo suíço, só que ele não tinha mais dores, não tinha mais nada, funcionando normal. A mulher não via mais vulto. A menina já tinha arrumado serviço, que não dava nada certo para ela, já tinha arrumado serviço de novo, Deus estava abençoando, todo feliz, estava aí na igreja, tinha aceitado a Jesus, a família inteira. Aí quando eu cheguei no último dia, ela falou assim, pastor, tá vendo aquele saco ali? Eu falei, sei, são os meus santos. Eu falei, o senhor pode levar embora? Eu falei, posso? A senhora quer que eu leve? Pode levar. Porque na realidade eles ficaram comigo a vida inteira aqui e nunca fizeram nada para mim. Agora eu encontrei alguém que na realidade eu não preciso colocar na parede, mas alguém que mora dentro de mim. Eu entendi que se ele mora dentro de mim, a palavra dele vai fazer efeito dentro da minha vida. Falei, tá bom. Meu saco, fui embora. Enquanto eu fiquei lá, até enquanto eu tive notícia, ela estava na igreja, ela, a família, os filhos. Agora faz tempo que eu não sei, mas creio.
Porque Jesus não faz a obra pela metade. Você está vendo só, gente? Você não precisa atacar ninguém. Crie uma história da vida da pessoa. Peça estratégia, foque uma, estude esse tipo de pessoas. Estude mesmo. Estude mesmo. Ouça a pessoa, veja a pessoa. Vai para o YouTube. Gente, pelo amor de Deus, vai para o YouTube. Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade teológica, não tenho dinheiro. Gente, vai no YouTube. Põe lá, evangelismo e travesti. Estuda. Estuda, irmão. O problema nosso é que nós somos muito preguiçosos. Me desculpe, mas nós somos muito preguiçosos. E a gente não quer parar para estudar. Eu sei porque eu trabalho com jovem, irmão. E não é tão diferente não de irmão de irmã, viu? Só que é o seguinte, as pessoas falam assim, nossa, como que você consegue que os jovens vêm e... Irmão, estudo. Estudo. Eu lembro que quando meu pastor me chamou 5 anos atrás, falou assim, você vai assumir a mocidade? Eu falei, vou? Vai, Deus falou comigo. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Quando que eu assumo, pastor? Isso é em julho? Ele falou assim, eu quero um projeto até novembro. Eu falei, tá bom. Em novembro você assume. Eu falei, beleza. Sabe onde eu fui, irmão? Olha para você ver, assembleiano, hein? Por isso que eu digo, não se prenda a rótulo, pelo amor de Jesus. Se prenda a rótulo, não. Assembleiano, pastor Jair. Sabe onde eu fui? Jesus Koppler. Falar com o Rodolfo Abrantes, falar com o Douglas Gonçalves, os caras tudo doido lá. Fui lá. Depois eu fui na conferência do Jesus Koppler. Eu falei assim, eu vou pagar, paguei. Vou lá. Minha esposa olhou e falou assim, não, mas vou ver como que eles trabalham com os jovens. Conversei com o Lucinho Barreto. E fui vendo referências de jovens, de lideranças que trabalham com jovens que são muito boas, tanto do meu lado da Assembleia, qualquer crente, cristão, que faz trabalho bom. Fui conversar com o Rafael Belo, fiz uma amizade quando ele estava parafusando, não sei se ele está fazendo um projeto parafusando, no Rio de Janeiro. Pastor Rafael Belo. Que numa terça-feira, 10 horas da noite, sabe quantos jovens tem lá, irmão? Mais de 1000. Terça-feira, 10 horas da noite. Mais de 1000. Não tem essa de trabalho, não tem essa de horário bom, irmão. Quando o trabalho é bom e tem Jesus no negócio, qualquer hora que você pôr vai ter. Tá? Então assim, ó. Conversei, juntei todas as peças, falei o que encaixa, o que não encaixa, o que dá, o que não dá. Montamos o projeto. Faz 5 anos. Faz 5 anos. Fiquei 1 ano fora. Voltei de novo. Faz 1 ano e meio que eu estou de volta na liderança com eles. Mas o que é isso? Você é bom. Não tem. Irmão, eu pego mal uma pessoa que chega para mim e fala assim, tua chamada. Não, lógico que é chamada. Eu sei, é chamada. Só que você não tem também chamada, Lindomar? O fulano também não tem chamada? Sabe qual que é a diferença de uma chamada ou outra? Você pensa que Jesus não quer que todo mundo pregue o mundo do jeito que todo mundo prega aí? Mas por que isso não acontece? É porque é chamando de Deus. Não, irmão, Deus chamou, é unção de Deus, Deus ungiu. Sabe por quê? Porque você não quer pagar o preço que o outro pagou. Não paga, eu falo para todo mundo, olha, eu já vou encerrar aqui. Falo para todo mundo isso aqui, gente. Você quer fazer um bom trabalho? Estude. Estude antes de fazer. Perca tempo, pelo menos de 1 mês. Eu não vou, olha, bispo, eu tenho certeza que o bispo, ou qualquer, o seu pastor, o seu líder, não vai achar ruim se você chegar para ele e falar assim, olha, me dá um tempo de 20 dias que eu vou estudar, colocar um projeto. Vocês estão estudando administração, né? Na administração a gente fala assim, mensura como começar, médio, curto, médio e longo prazo. Faça isso. Se eu, daqui a 1 ano eu quero ter pelo menos 3, vamos dizer assim, 10, sei lá, pessoa já salva dentro dessa área. Tá, o que eu preciso fazer? Em 3 meses precisa ter quanto? Em 6 meses precisa ter quanto? Em 1 ano precisa ter quanto? Para você ver isso daí. Avalie, tempo a tempo, qual estratégia está dando certo, não está dando certo, muda a estratégia, pelo amor de Deus. Fica batendo, soco com ponta de faca.
Mas pelo amor de Deus, irmão, sai da inércia. Para de pensar que tudo cai do céu. Eu sei porque aqui não tem ninguém querendo que tudo caia do céu, porque senão você não estaria aqui. Porque eu creio que todo mundo tem alguma coisa para fazer na segunda-feira. Não é verdade? Ou não? Porque ninguém aqui é desocupado da vida. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Você parou para vir aqui para ouvir. Não estude. Além disso, ore. Busque. Que a estratégia mais correta é aquela que Deus vai dar para você. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia dar uma estratégia para nós aqui. Eu? Ué, irmão, vocês que estão na frente desse negócio aí. Eu vou dar a estratégia que Deus colocou para mim. Deu uma ideia. Faz. Adapta a essa ideia vocês. Que eu tenho certeza, com uma boa estratégia, com dedicação, com oração e graça de Deus, vocês vão ganhar muita gente para Jesus. Jacareí vai ficar pequeno para vocês. Entendeu? Vidas. Vamos falar. E pastor, quando eu apresento a minha igreja? Quando ele um dia virar para você e falar assim: qual é a igreja que você vai? Porque ele teve o primeiro contato com você, conheceu Jesus através de você, ele não vai em outra igreja. Ele vai na tua. E quando ele chegar para você e falar assim: qual é a igreja você vai? Eu vou na igreja lá do bispo, na comunidade, ou lá, não sei lá. Leve Jesus até ele. Entendeu? Então, para você evangelizar, pastor, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que ter? 3 coisas. Uma vida com Deus. Escreva isso. Escreva isso. Para ter uma evangelização de sucesso, ou para ter sucesso na evangelização, 3 coisas você precisa ter. Primeiro e indispensável, uma vida de comunhão com Deus, que você só vai adquirir através de oração, através de entrega com Deus em oração, no seu devocional diário. Segundo, técnicas, conhecimento. Você precisa de conhecimento, irmão. Esse é o mal dos crentes principais. E eu vou dizer, aqui é pentecostal, né? Todos aqui são pentecostais ou não? Não tem problema se for tradicional. Não tem problema não. Mas é o mal do pentecostalismo. Pensar que tudo vem do alto. É só orar, subir monte, clamar, jejum. Não é não, mano. Estudo, conhecimento. Precisa conhecer. Conhecer Bíblia, conhecer doutrina, conhecer a verdade, defender a verdade. Pasmem vocês ou não, 80% da nossa igreja, isso é em todos, 80% da minha, 80% da tua, 80% de todas as igrejas, 80% dos membros da igreja não sabe defender a fé cristã. Não sabe. Isso eu estou chutando alto, hein? Chutando assim, para não falar mais. 80%, não vai saber. Paz, meus senhores, a mesma porcentagem está no grupo dos obreiros. Você perguntar para ele, dizer para ele assim: por que você fala em língua estranha? Vamos dizer, ele vai dizer assim: que é bom, legal. Tá, mas qual é a finalidade? É poder, irmão. Não é. Ou eu estou mentindo? Não, irmão, é verdade. Você chega para ele: eu quero ser batizado. Por quê? Eu não quero que eu baixar, dou glória. Aí você fala assim: legal. Mas para que serve? Aí é por isso que tem um tanto de gente da igreja vendo esses camaradas que não é pentecostal, falando mal da língua estranha e está dizendo: é verdade, porque não sabe. Por que falamos língua estranha? Por que Jesus deixou a língua estranha? Isso aí é por base. Se chegar assim: por que Jesus é Deus? Pronto. Por que Jesus é Deus? Por exemplo, é Deus. Porque Ele é Deus.
Se perguntar para uma pessoa e falar assim, o que Jesus é para você? Sabe o que ela vai responder, pastor Jair? Jesus é tudo. Tudo é muito vago, irmão. Aí você fala assim, tudo? É tudo. Então tudo é Deus. Cadeira é Deus. Tudo é Deus. Até você é Deus. Porque Jesus é tudo. O que Jesus é para você? Se a gente for falar, irmãos, por quê? Por conhecimento. Oséias 6:4, 4:6 nos diz: o meu povo erra por não conhecer as. Então, conhecimento, você precisa ter. E isso é você que vai correr atrás. Isso é você que vai correr atrás. Terceira coisa, para você ser bem sucedido: disposição. Você vai assim, ó, disposição. Disposição. Mão na obra. Como que eu aprendo a evangelizar? Evangelizando. Então um jovem que chegou para mim, bispo, falou assim: eu quero pregar. Eu falei: então prega. Aí ele falou assim para mim assim: não, mas eu preciso aprender. Como que eu aprendo? Pregando. Aí ele falou assim: não, mas eu preciso aprender primeiro para depois eu pregar. Eu falei: não tem como, meu filho. Você aprende fazendo. Eu falei: você estuda, e o que você estudou você sobe e faz o que você estudou. Mas se não der certo, faz de novo. Aí sabe o que ele virou para mim, bispo? Falou assim: para você é fácil, né? Você prega. Eu falei assim: mas não foi assim não. Eu vou contar para vocês. Vocês não dão risada não? O pior não foi eu, o pior foi minha mãe. O pior foi minha mãe. Minha mãe, se Jesus voltasse naquela hora, bispo, ela não ia não. Fui pregar na igreja pela primeira vez, irmão. Preparei os bolsos. Preguei para sapato, preguei para tudo. E deixa eu contar um segredo seu. Até hoje eu prego para espelho, sabia? As pessoas falam assim: prego para o espelho. Prego para meus filhos. Antes de pregar na igreja, eu prego para eles. Ué, irmão, a prática leva à perfeição. Fui pregar sobre o Mar Vermelho. Fiz o esboço, pastor Jair. Aquilo que eu tinha preparado em 5 minutos eu falei, mas eu não entreguei o microfone. Acho que o pior erro da minha vida foi isso aí. Porque vai até onde você tem conteúdo, irmão. Se você não tiver mais conteúdo, entrega que é melhor. Não entreguei. Fiquei 30 minutos, mas preguei 5. E os outros 25? Repeti os 5 e no final falava: estende a tua mão para o mar que ele vai se abrir. Vocês riem, né? Porque não é vocês. A igreja acho que já estava repetindo tudo na terceira vez. Nos primeiros 15 minutos eu já estava repetindo. Na hora que vai, estende a mão para o mar que ele vai abrir, né? Isso mesmo, a gente já está sabendo. Saí desviado de lá. Minha mãe estava comigo, 16 anos, 2 anos que eu tinha me convertido, que Jesus tinha me libertado das drogas, toda feliz da vida. Falei: mãe, fui mal. Por isso que eu falo que a minha mãe, se Jesus voltasse naquela hora, ela tinha ficado. Foi nada, filho, pregou muito. Coisa de mãe, né? Ela fala isso para mim. Mas até hoje eu falo para ela assim: Jesus só se arrependeu já, né? Mas eu não podia falar que você tinha sido ruim. Mas que você foi ruim, você foi mesmo. Você foi ruim, você foi mesmo. Então, gente, prega, evangeliza. Por isso que tem o quê? Mensure, né? 3 meses. Fiz o projeto 3 meses. Depois de 3 meses, senta, vê o que precisa ser mudado. Olha, vamos mudar essa estratégia. Isso aqui está legal, mas dá para dá para potencializar. Isso aqui não está legal, não. Tem que mudar isso aqui. É assim, gente. É prático. Então, é o quê? Dedicação. Então, oração, vida com Deus. Sem isso não dá. Mas só isso também não vai. Pastor, só oração não resolve tudo? Sabia que na Bíblia tem gente que recebeu
vitória, mas não para oração, desviou o pastor Jairo. Vou te provar na Bíblia. A mulher que chegou para Elias ou Eliseu, agora esqueci, acho que foi Elias, da mulher lá que está com, que ele falou, vai lá, pede vasilha emprestada. Elias, né? Elias, isso mesmo, porque às vezes eu confundo. Eu confundo. Elias orou para aquela mulher, que a mulher falou assim: olha, os meus filhos, meu marido morreu, e Deus vive e sabe que ele serviu o mesmo Deus. Você trabalhou junto na obra, só que ele morreu, agora estou cheio de dívida lá. Eliseu, obrigado. Sai daí, Elias, deixa Eliseu, você já subiu no redemoinho aí. Ele serviu aí, junto com você, trabalhou, pregou no mesmo congresso que o senhor aí, e ele morreu, e eu fiquei sem nada aqui, e meu filho está ser preso. Ela falou assim: ora por mim aí. Ele falou assim: o que você tem na sua casa? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Falei: então tá bom, então. Então você vai lá, pega vasilhas emprestadas, entra, pega muita vasilha, muito. Entra na tua casa, tranca a porta, e pega o azeite e vai despejando. Cara, só você e seus filhos. E a Bíblia diz o quê? Que enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não parou de... Eliseu fez oração. Eliseu deu um conselho para ela. Então tem certas coisas que a oração não vai resolver. São conselhos. E o conselho vem através do conhecimento bíblico. Você está entendendo? E dedicação, irmão. Só isso. Se você tiver essas três coisas, você pode ter certeza que ninguém segura a igreja que você está ou que você está, ou você, para evangelizar. E Jacareí precisa demais. E eu encerro aqui, bispo, dizendo que tem gente que fala assim para mim assim, ó: já tem muita igreja. Eu falei: tem nada, tem muito pouca igreja. Se tivesse o triplo de igreja em Jacareí que tem hoje, ainda era pouco. Porque sabe quantos % de cristão a gente tem na cidade? Pasme vocês, cristão na cidade a gente não tem mais do que 20%. Não tem isso. Estou chutando alto. Não tem isso na cidade de Jacareí. Eu não tenho 20% de crente. Ou seja, eu tenho 80% de pessoas que estão morrendo sem salvação. E aonde vai entrar essas 80 pessoas? Na minha igreja, na sua igreja, na sua igreja, na nossa igreja. Se não encaixa na assembleia, encaixa na comunidade. Se não encaixa na comunidade, encaixa na igreja do pastor ali. E assim vai, irmão. Pegou ou não? Agora, se a gente sentar e ficar aqui, é legal. Não vai acontecer nada não, tá? Desculpa. Mas não dá não. E a responsabilidade está na sua mão. Tá bom? Eu posso fazer uma oração? Se põe de pé em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Porque eu falei aqui quase 1h30. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam o que foi passado aqui para vocês? Pode perguntar. Pode perguntar. Pode perguntar. Se for fácil, eu respondo. Se for difícil, tem o pastor Jair que responde, tem o bispo ali. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Mas a Jéssica não pergunta na sala, você acredita? Ó, aí tem duas coisas. Quando isso acontece, tem duas coisas que passam na nossa cabeça. Primeiro, todo mundo entendeu. Top. Segundo, ninguém entendeu nada. Está todo mundo tipo assim: vou perguntar o que? Eu não entendi nada. Claro, ninguém é bom em tudo. Defina uma área, aquilo que nós dizemos, defina uma área e vai.
No meu caso, vou dizer para você, é jovem. Eu não me atrevo a ir me desculpa. Eu oro muito por vocês, que Deus te leve lá. Eis-me aqui. Mas envia o Marcelo e Lindomar. Você está entendendo? Mas tem gente que detesta jovem. E não dá também. Cada um Deus colocou na sua. Vai na tua área que Deus vai abençoar você. Bom? Vou fazer uma oração para vocês? Tá? Depois, se vocês quiserem perguntar, depois vocês podem continuar perguntando. Vocês estão de pé. Pai da vida, no teu nome santo, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Senhor, eu louvo e engrandeço o teu nome, pois tu és rei e dono da igreja. Jesus, eu não falei nada mais e nada menos daquilo que o Senhor sabe que nós vivemos. E o que está dentro da tua palavra, Deus, que o teu Espírito Santo oriente a cada um dos teus filhos que aqui estão, que a tua graça os alcance, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê histórias, que o Senhor crie dentro do coração deles, Senhor Jesus, ó Pai amado, a necessidade, ó Deus, e o despertar do evangelismo, seja nos travestis, seja nos jovens, seja em qual área for, mas é que a tua mão, Senhor, a tua boa mão os acompanhe, dando graça, repreendendo todo mal, enquanto os teus filhos estão em tua obra, guarda-os, livra-os, não somente ele, mas também a sua casa, para a glória e honra do teu nome, Jesus. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?